cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. O que eu queria deixar como mensagem é que quando se pensa em reforma agrária, não se pense vestindo uma camisa, vestindo uma bandeira, nada disso. Reforma agrária é uma necessidade para a economia de qualquer país, tá? É uma necessidade, não é luxo, não é moda, não é modismo, é uma necessidade. Se o homem há de cumprir com a sua função produtiva e a terra há de servir como instrumento de produção, há de haver reforma agrária aqui, mas não nesses moldes. Porque já temos exemplos de assentamentos que estão fadados simplesmente à desgraça. É só pegar uma máquina fotográfica e ir procurando por aí e vocês vão encontrar isso. Agora é necessário, vocês como estudantes, vão com o intuito científico de procurar por quê. Por que faliu aquilo? Vocês estão estudando, por que faliram as usinas? Vocês têm resposta para isso? Por que faliu um assentamento? Há de se encontrar respostas para isso. O assunto é muito complexo, é muito delicado, não pode se resolver a sabor de um entusiasmo passageiro ou de um golpe político de este ou aquele governo. Não deve se pensar dessa forma. Reforma agrária é uma coisa muito séria. A reforma agrária que foi feita na Bolívia foi um fracasso. A reforma agrária feita no México foi um fracasso. E nós estamos adotando os mesmos parâmetros, os mesmos moldes para fazer reforma agrária aqui. Uma vez fracassada a reforma agrária neste país, eu dou 50 ou 100 anos para sairmos dessa decepção que nós vamos tomar. Reforma agrária é uma coisa séria. É assim que a formação do povo brasileiro, eu estou dizendo, da nossa classe, a classe do 100. E para falar do 100, só de uns 5 anos para cá, que 5 anos, uns 3 anos para cá, é que começou a aparecer esse adjetivo 100 com mais qualidade. O Brasil sempre teve 100. Né? E hoje, além do sem terra, tem tanto sem vergonha, tem tanto sem capricho, né? Corruptos, tanta gente que são 100 também. Né? Mas não se enquadra nesse adjetivo forte que é dos 100. E eu queria falar um pouco do sem terra. Né? E o movimento popular, o MST é um movimento popular que já tem 15 anos de caminhada, e é um movimento autônomo e que tem como objetivo principal a reforma agrária, sem nenhum romantismo. Nós não acreditamos na reforma agrária e não trabalhamos na reforma agrária com romantismo, porque as lideranças que o Movimento Sem Terra tem no Brasil inteiro são aqueles 100 que foram, né, no início dos anos 80, para um acampamento que tornou assentamento e aprendeu na dureza da luta, que nem o seu Benedito falou muito bem, que veio falar de reforma agrária desde os anos 50, dos anos 30, quando era menino. Esse povo também sempre ouviu falar de reforma agrária. Na verdade, só conseguiu resolver o problema de sua miséria para conseguir um pedaço de chão, para produzir, para comer, depois que ele foi para a luta. Que ele aprendeu que no Brasil, que é um grande país, que não é uma nação, porque o Brasil não é uma nação, porque nação só é nação, um país só é nação, quando o povo tem os direitos animais resolvidos, que é casa, trabalho, educação e saúde. O Brasil tem isso? Para a imensa maioria do povo brasileiro? Se não tem, como é que é nação? Pegue os cereais, a lona, junte a criançada, pois sem terra organizados é terra ocupada. De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes. Somos contra o latifúndio, só produz maldade. O que nós verificamos é que onde a reforma agrária foi feita,
Hoje o processo é exatamente na direção inversa. Países como México, Peru, Bolívia e outros países, até da cortina de ferro, que já não existe mais, que parcelou a terra em pequenas propriedades rurais. Hoje, com a globalização do mundo, com a informatização, com a comunicação viva, a comunicação que ocorre no mesmo momento, os mercados se interligam de uma forma já hoje definitiva. Só se caminha para aprimorar esse processo. E acho que essa é a grande responsabilidade do nosso país. Quando nós falamos, e o que mais atrapalha a grande discussão dos nossos problemas são os sofismas, são as meias-verdades que são ditas, e ditas para pessoas às vezes inocentes, que escutam aquilo como se fosse uma verdade indiscutível. Fala-se, por exemplo, na concentração de terra no nosso país. Esquecem-se quem afirma esta lamentável inverdade e equívoco, que essa concentração, esse percentual que é dito, que 1% das propriedades tem 40% das terras do país, aí está considerada a região norte e nordeste. Para nós lembrarmos, principalmente, o corpo discente dessa casa, o corpo docente dessa casa, que está aqui hoje trabalhando conosco, na Amazônia, propriedade rural tem apenas possibilidade de explorar 50% da sua área. 50% de qualquer propriedade na Amazônia é proibida a exploração, é área de reserva permanente. E essa área é computada nesse percentual. Neste momento, no Congresso Nacional, se discute a ampliação dessa reserva para 80%. O companheiro da FAERJ fala que um setor acho que está implícito que o setor que ele fala que se organiza para pressionar o governo é justamente esse setor que está com esses bonés vermelhos aí, né? MST. Por outro lado, os meus alunos estão fazendo uma coletânea de notícias sobre a reforma agrária dos últimos 3 anos. E um setor, por exemplo, importante, que é a notícia do Jornal do Brasil de 20/2. O título é aqui, nós temos uma foto do nosso ministro Pedro Malan, e o título da notícia é: Latifúndio tem refinanciamento por 20 anos das dívidas que o latifúndio tinha. Que é uma dívida apenas de 14,5 bilhões que o latifúndio conseguiu reescalonar em 20 anos. Isso é a prova que a bancada ruralista do Congresso também é bem organizada, né? Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, ou imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com a cláusula de prevenção do valor real resgatáveis no prazo até 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão, cuja utilização será definida em lei. Tem vários artigos aqui e vários parágrafos. Então eu quero perguntar a alguém da mesa que possa nos dizer... Você pode escolher alguém para responder você? O presidente do sindicato, né? Não é isso, no caso? Ele se pontificou a... Federação dos Agricultores do Estado do Rio. Se existe desigualdade no país de a gente fazer uma reforma agrária que nela tenha a educação, a saúde e a remuneração que nós, trabalhadores, filhos de trabalhadores rurais, massacrados pela elite brasileira, precisa nesse país. Eu sou um deles, filho de agricultor morto no campo, e estou aqui reivindicando, junto à sociedade brasileira, um minutinho para poder, poder produzir, para que não mate meus filhos e meus netos de fome no futuro. Muito obrigado. O que não se pode admitir, Vicente, é que uma parcela da sociedade ache que é a União. A lei, como você leu na Constituição, graças a Deus, é muito clara. A Constituição dá o poder à União para desapropriar a terra e pagar por ela o valor justo.
O que não se pode, Vicente, é uma parcela da sociedade que é considerada pequena em razão da nossa população, se achar no direito de exercer o poder que só o Estado pode exercer. Eu tenho aqui dados do INCRA para o assentamento de Novo Paraíso, no município de Pitanga, no Paraná, de 1994. Essa área de 976 hectares, até 94, pertencia a um deputado federal do Paraná, que não morava lá, ele morava em Curitiba. Quem morava nessa área eram 4 famílias de poceiros, que o único direito que eles tinham era plantar a própria conta e risco. Bom, isso virou um assentamento em 94. A partir daí moravam 42 famílias. A produção agrícola vendida de 93 a 94 foi de 18 mil sacas de milho, 1.500 sacas de feijão. Animais nenhum quando o deputado era dono. Depois que os assentados foram para lá, as cabeças eram 87 de bovinos, sendo 57 vacas, ovinos 59, suínos 50. Não, ele também falou bastante, só deixa eu terminar aqui, a transparência está acabando. Animais de tração 2, tratores 5, descarregadora de arroz 1, forrageiras 1. Isso está mostrando apenas o seguinte: benfeitorias, estábulos, chiqueiros, galinha, galpão de forno, tudo isso. Isso foi plantado e construído por um projeto de assentamento do INCRA, com colonos que estavam sem terra, que agora não são mais sem terra, estão agregados à base sindical, inclusive provavelmente do que existe no Paraná na estrutura sindical. Então eu acho que para a gente desmistificar essa discussão, como foi colocado aqui, a questão da reforma agrária é capitalista, as pessoas estão querendo plantar para comer e para vender. Agora, nós não podemos nos esconder atrás de um discurso ideológico, porque senão a gente não vai fazer uma transformação numa estrutura agrária que é reconhecidamente pelo próprio governo e pela série de governos que vem desde 64, inclusive, reconhecendo como uma estrutura ineficaz do sistema capitalista no Brasil. O Estado brasileiro, ele é campeão de fazer leis bonitas que falam do direito universal das pessoas. Mas o Estado brasileiro é muito ineficaz quando ele trata de atender o interesse da maioria da sua população. Para responder, por exemplo, uma pesquisa da CPT, da CNBB, sobre o número de líderes camponeses assassinados nos últimos 20 anos, que é o total de 1.033 camponeses entre mulheres, padres e crianças, se a gente for incluir esse número, o governo acaba de produzir uma lista de 4 fazendeiros empregados de fazendas para provar a violência do outro lado. Em vez de fazer esse tipo de estudo que mostra quão disparate é a relação de violência no campo, o governo tinha que ter uma política estrutural, porque senão a violência vai aumentar, porque quando há falta de resposta do órgão responsável para dar respostas necessárias a crises institucionais da sua sociedade, a violência ela atinge nível altíssimo. Eu acho que ninguém quer essa violência no campo, todos queremos a paz. Agora, a paz de barriga vazia para a maioria dos trabalhadores rurais é impossível. Ocupar, resistir, produzir. 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 A escola está parada. Aqui no começo essa escola funcionou, sendo que a escola não é registrada. Eu acho que por uma questão também de força de vontade do prefeito da nossa cidade, que isso tudo é boa vontade e força de expressão até ajuda, porque o governo tem que ajudar o povo. Então hoje em dia se encontra em estado de calamidade. O colégio, as crianças não podem estudar porque a escola não é registrada, porque se passa da 4ª série tem que ter um documento para ir para outro colégio. E aqui não pode dar. Nós não temos apoio nenhum. A gente tinha um apoio aqui do INCRA, que era a cesta básica, que vinha horrível, mas estava dando para quebrar o galho do pessoal aqui dentro. Há 8 meses que não vem, porque vinha, o crédito de alimentação vai vir, não veio. Então eles primeiro tiraram a cesta básica para o crédito de alimentação vir agora, que foi R$400. E esses R$400 chegou, o pessoal já devia mais do que o dinheiro que receberam.
A senhora mora aqui há quanto tempo, Dona Maria? Vim desde o começo. Tem 1 ano e meio, mais ou menos? Já vou fazer 2 anos. Fazer 2 anos? É dia 12 de abril. E o caminhão do supermercado teve aqui hoje? Teve, agora é mesmo. E o que ele traz? É mercadoria fresca ou é coisa já usada? Não é coisa tudo usada. O resto que eles catam lá, que eles trazem para nós aqui, para os porcos, aí nós catamos, aproveitar para nós. Ah, é? E a senhora catou alguma coisa hoje? Catei um bocado, já fiz, o que deu para gente aproveitar, a gente aproveitamos. Agora que não aproveitamos, ficou para os porcos ali. Os pessoal já catou já um bocado das coisas ali. E fora essa comida que a senhora catou hoje do lixão, a senhora tem muita comida na sua casa? Não, senhor. Como é que a senhora faz para viver, Dona Maria? Não, é uma batata que nós temos plantado aqui, a nossa roça do lado de lá. Essa roça aqui é um empim, ensopado, é um ovo. É o que nós comemos. A senhora cria algum tipo de animal? Eu crio os porcos ali que você está vendo ali e as galinhas. Mas e gado? Não, Boi? Senhor, não gosto. Não gosta? Não, senhor. Porque nós viemos aqui para plantar a terra. Porque nós vivíamos no aluguel. Nós viemos lutar para plantar a terra. Dona Maria, quantas pessoas vivem na sua família aqui junto com a senhora? Aqui vem a minha mãe que está lá dentro. Tem uma filha que está com 8 anos que está aqui e um menino com 16 anos. E todo mundo depende dessa comida que vem do caminhão do supermercado? Depende, seu senhor. Tem que falar a verdade, que a verdade é justo. Aqui eu compro batata, empim, quiabo, milho, um prato de feijão, abóbora. E o que você planta, o que você faz? É o que eu faço aqui, é tirar quando tem a produção boa, a gente joga para fora, entendeu? Você vende para onde? Eu vendo para Feira de Campos, eu vendo para fora. As casas, entrego, interior, entendeu? Eu tenho comprador certo também, a minha produção que eu tenho aqui. E já você tem lá para Morro do Coco também. Quantas lavouras você já tirou? Aqui eu tirei 3 com essa. E qual é o produto que dá mais aqui? Aqui a região minha, aqui mais que eu estou tirando aqui é batata e milho. De boa qualidade? Boa qualidade. O INCRA fez a seleção de algumas pessoas que não estão dentro dos critérios para assentamento, ou seja, de algumas pessoas que estão fora dos critérios da reforma agrária. E os critérios essenciais são quem de fato tem a necessidade de um pedaço de terra, quem tem uma ligação histórica com a terra, etc. E o INCRA, infelizmente, o órgão do governo federal responsável pela reforma agrária, tem feito isso de forma muito incompetente e muito irresponsável aqui na nossa região. De maneiras que tem deixado lá no assentamento e receberam os recursos e o título provisório da área, pessoas que têm apartamento no centro da cidade, que tem boate no centro, na cidade, etc. Então, esse tipo de pessoa vai para o assentamento não com o interesse de produzir, de produzir alimento, de produzir comida, de produzir alimentos para a subsistência das famílias que estão lá, ou alimentos para mandar para a cidade de forma mais barata, etc. Essas pessoas vão lá para usar a terra, para explorar a terra para seu benefício comum. Então, pessoas inclusive que têm até peão, é uma coisa que nós somos contra essa política de reforma agrária. Nós não lutamos para ter uma reforma agrária dessa forma, como o INCRA vem tentando fazer, e inclusive dizendo que vai fazer daqui um assentamento modelo. Então, com esses tipos de pessoas que estão dentro da área, os acampados a tempo vêm avisando, se reunindo dentro da coordenação do acampamento, reunindo dentro dos núcleos e avisando essas pessoas que teriam que retirar o gado da área, porque eles estão lá ocupando de certa forma, já grilando certa parte da terra, para produzir o seu gado lá. Então os acampados há muito tempo vêm avisando, olha, tem que tirar o gado, porque tem pessoas que não foram para a terra ainda, porque esses estão ocupando um pedaço maior e não estão conseguindo produzir porque o gado está lá. E aquilo que se produz, os vizinhos ali, o gado vai e come a produção, a plantação de quem está produzindo. Então, neste domingo último, os acampados fizeram uma assembleia e decidiram em assembleia que essas pessoas teriam o prazo de até segunda-feira, às 12 horas, para retirar o gado da área. Ontem venceu as 24 horas, ou seja, o prazo determinado. Os acampados foram verificar se não tinham tirado e cumpriram a deliberação da Assembleia. Não tirando o gado, eles iriam tocar o gado e comer alguns. E seu nome? Rayane. Quantos anos você tem? 2 aninhos? 3. 3? Quando você crescer, quer ser o quê?
Você quer ser o que quando você crescer? Rayane. Quer ser Rayane? Que coisa linda. E você, quantos aninhos tem? 6. Qual é o seu nome? Lai. O que você quer ser quando crescer? Ser médica. Uma professora. E por que você quer ser professora? Para ajudar papai e mamãe. Pra me ajudar meu pai e minha mãe. Qual é a coisa que você mais gostaria de ter na sua vida hoje? Todo mundo feliz. Sabemos que o capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de sem terra jogados na estrada. Com medo de ir pra cidade, enfrentar favela, fome e desemprego. Saída nessa situação é segurar as mãos de outros companheiros. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém.